paz e misericórdia. Amém. O Senhor abençoe sua vida nesse ano de 2019. Que seja um ano de viver experiências abençoadas com o Senhor. Amém, querido? Deixa eu fazer uma pergunta nessa manhã. Alguém que está na condição de nos visitar pela primeira vez nessa manhã, levante sua mão, por favor. Amém. O Senhor abençoe a vida de vocês abundantemente. Um instante só, por favor, levantar. A gente quer pegar uma lembrança da igreja para vocês. Junto com essa lembrança tem um formulário que vocês podem preencher, se vocês desejarem, e entregarem no final do culto para um dos diáconos ou irmãos do apoio. Há mais alguém que nos visita nessa manhã? Amém. Mais aqui, o senhor de mão levantada, por favor, Emílio André. O Emílio está todo, né, rapaz? Perdeu o peso já, mas que não está não. Perdeu o peso, tá bonitão, né? Não é verdade, André? É, muito bonitão. Querido, que bom que você está aqui nesse primeiro culto do ano de 2019. E eu quero dar alguns avisos para você. Em breve nós retornaremos às atividades das nossas células. E este ano nós vamos trabalhar esse livro aqui, Uma Vida com Propósitos. Esse livro está sendo vendido ali nos fundos, talvez você vai estar ali para poder você. Ok? O valor é R$30. Nós estamos passando ele para você no mesmo valor que nós adquirimos. O alvo não é lucrar com a venda de livros. Amém? Graças a Deus, Deus tem sustentado a sua igreja e nós queremos que o trabalho da igreja deve caminhar, sustentado pelos dízimos e pelas ofertas da igreja, assim tem sido aqui, graças a Deus. Muito importante você fazer esse investimento na sua vida espiritual. O Rick Warren disse que quando ele escrevia esse livro, ele sabia que o Senhor iria abençoar e que esse livro seria muito vendido. De fato, é um dos livros mais vendidos da história. E ele resolveu com a sua esposa, na época, o seguinte: nós não vamos comprar uma casa maior, nós não vamos comprar um carro melhor, nós não vamos mudar o nosso estilo de vida por conta da venda desse livro. Nós vamos alocar todos os recursos que vierem por conta da venda destes livros em causas humanitárias no mundo. Uma delas é a questão da AIDS na África. Ok? Então adquira o seu, são 40 capítulos. O nosso desejo é que toda semana nós leamos um capítulo e a gente vá para a reunião de célula para discutir o conteúdo desse capítulo. Amém, queridos? Amém. Então adquira o seu ali nos fundos no final do nosso culto. As terças-feiras, as primeiras terças-feiras deste ano, as terças de janeiro, nós vamos dedicar para estudar o que a Bíblia fala a respeito de finanças, algumas coisas importantes para nós. Amém? Dinheiro é um assunto importante? Pergunta para o seu irmão, é importante o assunto de dinheiro? Sabe, irmãos, às vezes, como o Fabrício disse aqui, por conta dessa teologia chamada teologia da prosperidade e dos abusos que nós vemos aí, escândalos que a gente vê na mídia, às vezes com grandes líderes envolvidos com escândalos a respeito de dinheiro, compra de fazenda, de boi, etc. e tal, a gente às vezes cria uma rejeição para com esse assunto, mas a Bíblia tem muito a dizer a respeito desse assunto. E a gente quer começar na terça-feira falando a respeito de consumismo e desperdício. Você é convidado para a nossa reunião às 8 horas da noite. Amém? Vai para o seu irmão e pergunta: o que você está fazendo à noite na terça-feira em casa? Nada contra quem trabalha, quem estuda. Amém? Mas invista esse tempo para aprender a administrar melhor os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu li uma vez e eu achei fantástico alguém dizendo que a igreja geralmente ensina os membros da igreja ao que fazerem com 10% do que ganham, mas não ensina o que fazerem com os outros 90%. E a gente quer ajudar você a administrar melhor os recursos do reino de Deus que estão nas suas mãos. Amém? Quem aqui tem Jesus como Senhor? Amém. Amém. Quem aqui tem carro? Levanta a mão. Aí, uma pegadinha, todo mundo cai de novo. Se você tem Jesus como Senhor, você não tem carro. É de Jesus. Amém, queridos? A roupa que cobre o teu corpo é do reino. E nós precisamos abrir o nosso entendimento e compreender isso. E aí nós vamos ter mais facilidade para lidar com algumas coisas que às vezes acontecem no nosso dia a dia. Amém, queridos? Amém. Então vamos lá. É uma mudança de mentalidade, a igreja precisa disso. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2. Livres do medo é o tema da mensagem dessa manhã. Eu espero que Deus abençoe a sua vida e edifique você hoje.
43, versículos 1 e 2. Ame a palavra, ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Isso é muito importante. Amém? Às vezes o filho, fica assim quando chega na igreja, dá trabalho, nos primeiros cursos que ele começa a vir na igreja, dá trabalho para ficar nessa linha. Insista. A gente insiste com tanta coisa, queridos. Nós precisamos insistir também, com a instrução bíblica para a vida dos nossos filhos. O Bernardinho chegou na sala hoje dizendo que Jesus ama as crianças, né? E é verdade, Jesus ama as crianças, amém? Nós precisamos inculcar a palavra de Deus para os nossos filhos. Isaías 43, 1 e 2 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Salmo 56, versículo 11, por favor, abra sua Bíblia também neste texto. Nós não teremos os versículos projetados atrás aqui. Em alguns dos versículos que nós trabalharmos, nós vamos abrir e outros nós vamos apenas citar. E você vai ouvir as Escrituras e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Salmo 56, 11, amém? Amém. Em Deus ponho a minha confiança, não terei medo. Levanta a sua mão direita para cima e diz: em Deus ponho a minha confiança, não terei medo. Fala de novo: em Deus ponho a minha confiança, não terei medo. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã e somos agradecidos por sermos Teus. Somos agradecidos por Tua presença nesse lugar. E oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor que o Teu Espírito Santo conduza esse momento. Que o Teu Espírito edifique a Tua igreja através da pregação da Tua bendita palavra. Que nós sejamos encorajados por ela, libertos de todo medo nessa manhã. Essa é a minha oração diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Alguém já disse que o medo é um sentimento democrático. Todas as pessoas, indistintamente, sentem medo. Esse sentimento que, se está fora de controle, ele acaba se tornando um mau conselheiro, uma prisão. Ele acaba colocando cercas na nossa vida e nos impedindo de viver abundantemente e com alegria, como é o desejo do Senhor para a nossa vida. Tem gente, por exemplo, que tem medo de lugares fechados. Tem gente que tem medo de escuro. Tem gente que tem medo de avião. Outros têm medo de barata. Enfim, medo é medo. Cada um tem medo de tantas coisas. Mas eu queria dizer nessa manhã que nós precisamos nos relacionar com o Senhor para que o medo não controle a nossa vida. Para que nós não sejamos dirigidos pelo medo. E para que nós não sejamos aconselhados pelo medo no dia a dia da nossa vida. O desejo de Deus é que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo e controlados pela pessoa do Espírito Santo e por Sua palavra. Amém, queridos? Amém. Existem alguns medos que nos atormentam. Por exemplo, tem gente que tem medo do amanhã, tem medo do futuro. Há jovens aqui, por exemplo, que estão com medo pensando se vão se casar ou se já estão aí pensando em casamento, pensando como é que vão sustentar a família, não é verdade? Tem gente adulta pensando no amanhã, pensando, por exemplo, naquilo que o governo, nas leis que estão tramitando no Congresso. Meu Deus, será que eu vou dar conta vou estar vivo ainda quando chegar a idade de se aposentar? Como vai ser o meu futuro? Como vai ser o meu amanhã? E tem adultos que já estão com medo também, por exemplo, da velhice. O que vai ser de mim quando eu ficar velho? Uma vez que a geração de filhos que nós vemos hoje, grande parte deles são pessoas ingratas, não é verdade? A gente faz, e eles de repente não se importam muito com a nossa vida e com o nosso dia a dia. O medo do futuro é algo que assola a vida de muitas pessoas. E elas deixam de viver o presente que Deus tem dado a elas por conta desse medo no futuro. Há um versículo muito interessante, Salmo 37, versículo de número 25.
onde Davi dá uma declaração que encoraja a nossa vida, que enche o nosso peito de confiança. Quando ele diz assim: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quem escreve esse versículo, irmãos, é um homem que já havia vivido todas as estações da sua vida. É um homem que já tinha sido jovem, que já tinha sido adulto. E olha aqui para mim, quantas coisas Davi enfrentou, coisas que ele trouxe para si, e outras coisas ele enfrentou porque amava a Deus, servia ao Senhor e tinha um chamado da parte de Deus para reinar sobre Israel. Mas o que esse Senhor idoso diz para nós? Ele dá uma declaração, e o Espírito Santo usa essa declaração para dizer para nós nessa manhã: tranquilize o seu coração, não tenha medo do futuro, porque assim como Deus cuidou desse homem que pertencia a Ele em cada uma das fases da sua vida, Ele vai cuidar de cada um de nós em cada uma das fases da nossa vida. Nós não temos por que ficar com o nosso coração temeroso. Deus é um Deus que cuida de nós. Amém? No topo do sermão ele fala para ele: não dorme agora não, deixa para dormir à tarde. Fala para ele. Amém? Então o medo do futuro é um medo que nós precisamos vencer. Não deixar que esse medo controle a nossa vida. Segundo, tem gente que tem medo de tentar novamente. Tem medo de que o fracasso seja uma constante na sua vida. Quer ver só? Há mulheres que têm medo de relacionar-se de novo com pessoas do sexo oposto, porque o seu relacionamento, alguns relacionamentos da sua vida não deram certo. Então elas colocam o quê? Um ponto final nessa área da sua vida, temendo. Gente que já tentou de repente abrir um negócio, fazer alguma coisa, e porque não deu certo, fechou essa porta na sua vida. E nós precisamos aprender, queridos, a diferenciar entre aquela porta que Deus fechou e a nossa desistência. E para isso nós precisamos ter discernimento espiritual. Há coisas que só acontecerão na nossa vida pela persistência. Se nós tentarmos uma, tentarmos outra e tentarmos uma outra vez. Quantos entendem o que eu estou falando aqui nessa manhã? Amém? Então, relacione-se novamente. Tente de novo abrir um negócio, se isso está dentro do teu coração. Tente de novo, sem medo. Isso não é slogan de campanha de ninguém. Sem medo de ser feliz. Amém, queridos? Porque na verdade o medo às vezes é apenas uma sombra que tenta nos impedir de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Terceiro, outros têm medo de obedecer ao chamado de Deus. Tanto ao chamado para a salvação, quanto ao chamado para o ministério. E amados, o Espírito Santo tem chamado pessoas, e alguns têm protelado a sua entrega a Jesus Cristo, com medo, por exemplo, do que os seus amigos vão dizer, do que as pessoas vão pensar, a partir do momento que essas pessoas disserem: não, de fato eu pertenço a Jesus e tenho agora um estilo de vida diferente. Nós não podemos deixar esse tipo de medo controlar a nossa vida, o medo da rejeição do que vão dizer de nós. O que importa é o que Deus está dizendo a nosso respeito. Amém, queridos? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais de salvação, à medida que nós caminhamos nessa mensagem. A gente que tem medo do chamado, o Senhor tem chamado para o ministério, o Senhor tem chamado para exercer uma função dentro do corpo de Cristo, para abençoar o mundo e as pessoas que pertencem à igreja, e elas têm resistido a isso. Por quê? Por medo. Mas olha aqui para mim. Será que quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei, será que isso deu um medo em Abraão? Às vezes nós olhamos para os heróis da fé e não pensamos como deve ter sido a dinâmica de tudo. Mas o que será se eu deixar a minha vida aqui em Harã, vida boa, estabelecida, e de repente sair peregrinando numa terra que Deus prometeu para mim? O que será da minha família? O que será de mim se eu obedecer ao que Deus está dizendo para mim? A gente olha, por exemplo, para o chamado de Josué, e a gente vê no primeiro capítulo 3 vezes Deus falando: ser forte e corajoso, Josué. Ser forte e corajoso, Josué.
ser forte e corajoso. E por que o Espírito Santo deixa isso registrado no primeiro capítulo de Josué? Porque aquele que é chamado com certeza terá que lidar com medo. Não poderá deixar o medo controlar a sua vida, mas terá que dar passos, às vezes com medo mesmo. Amém, queridas? Amém. Não deixar que o medo nos controle e trave a nossa vida, para que a gente não viva aquilo que o Senhor tem para que a gente viva. Amém? Amém. Quarto, tem gente que tem medo da morte. Tem gente que tem medo de morrer. E eu fui extremamente confrontado com uma frase dita por um dos missionários que passou por nós aqui na nossa igreja em alguns momentos de conferência missionária. Quem lembra do Maisel? O Maisel disse que ele tinha organizado, ele também lida com o mundo muçulmano, ou lidava, eu perdi o contato, não tenho contato com o Maisel. E eu lembro que ele tinha marcado algo numa igreja e a igreja acabou cancelando aquilo porque a igreja começou a ser atacada porque tinha agendado aquele evento. E ele falava a respeito do pastor daquela igreja: tem medo do quê? Tem medo de morrer? A nossa vida está escondida em Deus. Amém? Amém? Diga para o seu irmão: a nossa vida está escondida em Deus. Se é que você está em Cristo, diga para ele: se é que você está em Cristo, pode dizer assim mesmo e ser feliz. De novo. Eu não vou falar nada sobre esse medo de ser feliz. Vamos continuar. Há uma história interessante que diz que um casal decidiu passar férias numa praia no Caribe, no mesmo hotel que eles haviam estado há 20 anos atrás. Só que o marido precisou viajar primeiro, a mulher teve que ir depois por conta de alguma coisa no trabalho. E quando ele pegou o avião, chegou lá no hotel, ele achou barato aquele hotel e então decidiu enviar um e-mail para a sua esposa. Olha que interessante. Quando o homem chega a seu quarto de hotel, vê que é um computador com acesso à internet. Decide então enviar um e-mail à mulher, mas erra uma letra. E sem perceber, o e-mail vai para uma outra pessoa. E o e-mail foi parar na caixa de uma mulher que havia chegado em casa e tinha acabado de sepultar o marido. Olha que ela abriu o e-mail do cara. Ela caiu, desmaiou. E quando o filho dela entrou dentro do quarto, viu ela desmaiada e viu o computador aberto no e-mail. E o e-mail dizia o seguinte: querida esposa, cheguei bem. Provavelmente você se surpreenda em receber minhas notícias primeiro. Mas agora tem computador aqui e pode-se enviar mensagem às pessoas queridas. Acabo de chegar e já me certifiquei que está tudo preparado para você vir na sexta-feira. Tenho muita vontade de te ver e espero que sua viagem seja tão tranquila como está sendo a minha. Beijos. PS, não traga muita roupa que faz um calor infernal. Essa mulher caiu para trás porque achou que a morte a receberia em seus braços na sexta-feira. E não era nada disso, tinha havido apenas um engano. Agora olha aqui para mim, povo de Deus, gente comprada pelo sangue de Jesus, gente perdoada pela graça de Deus. Nós não precisamos ter medo da morte, porque quando fecharmos os nossos olhos aqui, nós estaremos na Jerusalém celestial, junto com Jesus Cristo por toda a eternidade. E Jesus morreu para que o medo da morte saísse da nossa vida. Abra por favor a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. Uma vez ouvindo o seu chefe falando a respeito de uma carta de Paulo, ele disse uma coisa extraordinária. Ele falou que o povo da antiguidade tinha uma gratidão dentro do seu coração, porque era um povo muito supersticioso e agora não estava preso mais àquelas superstições. Era gente que estava entregue ao capricho dos deuses, com medo dos deuses, oferecendo coisas para os deuses, para que os deuses não lhes fizessem mal. E de repente eles encontravam Jesus.
entendiam que Deus os ama, que Deus os guarda, que Deus os protege, e não precisavam mais ficar com medo de todas essas coisas. Crente não precisa usar pé de coelho, irmão, grego de 4 folhas, amém? Não precisa consultar, jogar búzios para saber como é que vai ser o futuro dele. Ele sabe que Deus o cuida em todo momento, amém? E também não precisa ter medo da morte. Olha o que diz Hebreus 2, 14 e 15. Está aberto a tua Bíblia aí? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém? Tá certo? A referência não está? É 2. 2, 14 e 15. Você falou 12. Eu falei 12? Não, gente, é 2. Vamos lá de novo então. Hebreus 2, 14 e 15. Vamos ler, olhando para o texto. Vamos lá. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Ou seja, ele veio em carne, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Diga para o seu irmão, se você está em Cristo, você não precisa ter medo da morte. E que diz o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque quando estivermos atravessando por ele, o Senhor vai estar segurando na nossa mão. Amém, queridos? Agora vamos ao texto, onde o Senhor diz: mas agora sim diz o Senhor que o criou Jacó e que o formou, ó Israel. É óbvio, e eu discordo daqueles que dizem que tudo aquilo que Deus tinha para fazer com Israel acabou, terminou. Eu não concordo com isso. Há evidências históricas e profecias bíblicas que me fazem acreditar que Deus ainda tratará com esse povo, ou está trabalhando nesse povo ainda de uma forma especial. Eu quero aplicar esse texto na vida da igreja, e que você pense na igreja, assim como é Israel, um povo criado e formado pelo Senhor. E aí vem a pergunta, ou melhor, vem razões porque não precisamos ser controlados pelo medo. Primeiro, porque fomos criados e formados por Deus como um povo. Quem aqui tem convicção de que é a igreja? Levanta a mão. Amém? Você tem convicção de que é a igreja? Você é a igreja porque o Senhor criou você e formou você como um povo. Você pertence àquele número de pessoas que o Senhor estendeu a sua mão, tirou do mundo e o trouxe para o reino do Filho do seu amor. Dentre os motivos que Deus deu para Israel para que não temesse, está esse, de que foi formado por um povo, foi formado um povo por Deus, foi criado por Deus, e nós também fomos criados pelo Senhor. Amém? Amém. Segundo, é dito no texto: você é meu. Quem pertence a Jesus aqui? Então nós não precisamos ter medo, porque você pertence a Ele. Terceiro, Ele está conosco. Abra sua Bíblia em Isaías 41, versículo 10, por favor. Ele nos criou, Ele nos formou, nós pertencemos a Ele, Ele está conosco. Isaías 41, 10. Esse aqui é até cantado, tem canções que falam a respeito desse texto. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Amém? E quando Deus fala: eu sou o teu Deus, que tamanho tem esse Deus? É interessante que o capítulo 40 de Isaías vai falar a respeito do tamanho desse Deus. Que é um Deus que estendeu os céus como cortina. Outras partes das Escrituras dizem que ele chama cada estrela pelo seu nome. É um Deus maior do que tudo aquilo que foi formado e criado por Ele. É um Deus que tem a história nas suas próprias mãos. É esse Deus que cuida, ajuda,
fortalece a nossa vida e nos segura com a sua mão direita. Amém, queridos? A pastora já falou aqui em outro momento, e eu me lembro que como pai já houve momentos em que o Pedro estava tirando sangue para fazer exame, e segurei a mão do Pedro para dar um pouco mais de segurança para ele. E Deus faz isso conosco o tempo todo. Já contei aqui de momentos quando o Pedro era criança, jogando bola com ele, a bola de repente foi para um lugar que era escuro. E eu disse para ele: vai buscar a bola, filho, por conta do escuro. E aí eu peguei na mão dele e falei: vamos, o pai vai com você. E aí a criança vai. Ele vai. Por quê? Porque tem a presença do pai junto dele. E nós temos a presença do pai junto conosco. Não precisamos temer os desafios. Nós não precisamos ter medo porque somos filhos. Eu vou pedir que você abra esse versículo, é o último dessa manhã que eu vou pedir para você abrir. Romanos 8,15. Nós não precisamos ter medo porque somos filhos. Conta que em um voo, o menino estava na fila para entrar no avião. Colocaram o menino em primeiro lugar para que ele pudesse ser o primeiro a sentar em um dos bancos do avião. E o menino entrou com seu material para ficar pintando o telhado do avião. E ele sentou em determinado banco. Depois todos os outros passageiros entraram e o avião decolou. Estava voando e de repente começou a acontecer turbulência. Quem é que já enfrentou turbulência? Existem turbulências e turbulências. Algumas são um pouco menores que outras. Mas o avião estava enfrentando uma turbulência, o menino tranquilamente pintando o desenho que estava lá. E de repente ele chamou a atenção de uma das passageiras do avião que entablou uma conversa com esse menino. E começou a conversar com ele e tal, e perguntou para ele: escuta, você não tem medo? Toda essa turbulência aqui no avião, tudo que está acontecendo? O menino então olhou para ela, deu um sorriso e falou: não, meu pai é o piloto. O teu pai é o piloto. Amém? Deus está pilotando esse negócio. Olha para o seu irmão e diz: Deus está pilotando esse negócio. Se for um mineiro, fala: Deus está pilotando esse trem, Fabrício. Amém? Romanos 8,15 diz o quê? Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Permita-me, para viver outra vez com medo, mas receber um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Você não precisa ser aprisionado pelo medo, porque o teu pai está dirigindo o avião. Amém, queridos? O que fazer quando o medo bater na porta? Primeiro, traga à memória as promessas de Deus. Está com medo? Seja lá o que for, desde coisas menores a coisas maiores. Pega esses versículos que nós trabalhamos hoje aqui e declara audivelmente para que você os ouça. Irmãos, às vezes nós ignoramos o fato de que nós atravessamos batalhas espirituais e às vezes nós precisamos lançar mão de algumas estratégias. Escreve esse negócio no papel grande e pega aquele monte de imã que tem na sua geladeira e corre em volta e leia aquilo. Amém? Leia em voz alta, leia para você mesmo, até que isso desça ao teu espírito, até que a palavra enraize em você e tome conta do teu ser e você seja livre de todo medo. Amém, querido? Amém. Segundo, está enfrentando medo, clame a Deus. Ore. Diga para Deus: Pai, essa situação tem trazido temor ao meu coração, mas eu te peço, me livra disso, me liberta disso. Eu não quero mais que o medo fique dirigindo a minha vida. Eu não quero mais deixar de viver a história que o Senhor tem para mim. Amém, queridos? Então olha o que diz o Salmo 34,4: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Uma outra versão diz: clamou este aflito e o Senhor o livrou de todos os seus temores. Vamos lá, terceiro e último: enfrente o medo, porque tem coisa que só vai ser vencida na hora que você enfrentar. Amém? Tem hora que só vai ser vencida na hora que você botar o pé. Eu estou com medo, mas eu vou enfrentar isso aqui, porque eu tenho que enfrentar isso aqui, pronto. E você vai perceber que durante o processo o Senhor vai estar dando graça, vai estar dando paz a você, vai estar dando vitória a você. Amém? Eu quero que você fique de pé.
nessa manhã, convidar você a pegar seus medos ao Senhor. Medo do quê? Medo da doença, medo do futuro, medo de ter filhos. Medo do quê? Medo de ser rejeitado, medo de obedecer essa voz que insiste com você para que você entregue o coração a Jesus, ou que você se lance no ministério. Qual é o medo que assola a tua vida? A verdade é que todos nós temos os nossos fantasmas, irmãos. Todos nós temos que lidar com essas coisas. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A figura, apaga a luz aqui, por gentileza, para que talvez as pessoas consigam ver melhor. O Luiz foi muito feliz nessa arte, exatamente assim. Fantasmas que tentam controlar a nossa vida, que tentam fazer com que nós nos acovardemos. Mas nós temos a presença do Espírito na nossa vida. Nós temos a palavra que sempre vence o diabo. Amém? Nós temos ela, a espada do Espírito. E nós podemos declarar e viver o melhor do Senhor para a nossa vida no ano de 2019. Amém? Jesus já veio, mas tem coisas boas preparadas para nós nesse ano. Eu queria que você que me ouviu nessa manhã, que tem medos que assolam a tua vida, que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente, você que está disposto a entregar seus medos ao Senhor e aclamar por Ele. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Por favor, coloque uma canção. Estou estudando qual canção colocar. Pode vir. Vem e vai dobrar o seu joelho se você quiser. Amém? O resto é tudo gente corajosa, não tem de nada. Às vezes a gente tem medo de tomar algumas decisões. Eu quero insistir nisso, porque alguns ainda têm um pensamento, quando eles pensam em tomar decisões, o que vão pensar de mim? Irmãos, olha para mim, que se lasca. Importa o que Deus pensa de você. Amém? Chega de viver controlado para aquilo que o outro pensa. Vamos orar? Estenda as mãos para cá. E vamos orar para que cada um desses irmãos sejam tomados por graça da parte do Senhor, pela coragem e ousadia que o Espírito dá. Para os seus lábios, querido, você que está aqui à frente, ajoelhado de pé, entregue ao Senhor os teus medos. Diga: Deus, eu tenho medo disso. Fala com o Senhor, que te acolhe, que te abraça, que é com você. Pai, nessa manhã, eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui, Senhor, com os joelhos dobrados, ou de pé aqui à frente, e por pessoas que também estão nos bancos e que têm coisas a enfrentar e que estão nas cadeiras. Pai amado, nós sabemos que nós podemos lançar a confiança no Senhor, porque nenhum que lançou a confiança em Ti ficou confundido. O Senhor não decepciona. O Senhor acolhe as súplicas, o Senhor abraça, o Senhor encoraja, o Senhor ajuda. Eles estão aqui nessa manhã, meus amados, declarando com essa atitude: em Deus ponho a minha confiança, não terei medo. Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus toda casta maligna que se levanta para aprisionar, para controlar a vida, Senhor, através do medo. Nós oramos para que os conselhos malignos que têm sido dados, que têm impedido essas pessoas, caiam por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo. E nós oramos para que o teu povo seja tomado por confiança. Confiança no Senhor. Confiança no Senhor. Que quando estiverem passando pelas águas, que quando estiverem passando pelo fogo, eles sintam a tua presença. Eles sintam a tua proteção sobre eles. Eu oro diante do Senhor nesse momento, pedindo a tua bênção sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, você que está aqui à frente, diga assim: Pai,
nas tuas mãos. E eu entrego todos os meus medos. Eu recebo nessa manhã a fé que vem pela tua palavra, a ousadia que vem pela tua palavra. Senhor, o medo não me controlará mais, porque em Deus ponho a minha confiança. Não terei medo. Amém. Você pode levantar.